hoje aqui a conexão com Cascavel, no Paraná. E comigo está o Dr. Jackson Porfírio. Dr. Jackson, então, ele vai dar continuidade a uma série de temas envolvendo o crédito rural e endividamento, e em especial a dívida rural. Como a estratégia certa pode salvar a propriedade do produtor e pode ajudá-lo a continuar utilizando essa importante ferramenta, esse importante insumo que é o crédito rural. Então, dando continuidade, Dr. Jackson, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. E eu queria saber qual o primeiro passo que um profissional, contador ou advogado ali, vão fazer de suas intervenções, né, para que o produtor endividado ele continue tendo acesso a outras instituições ou a outras ferramentas de crédito. Maravilha, eu agradeço mais uma vez aí o convite, a participação, né, neste podcast aí tão importante para a comunidade em geral. E já respondendo a nossa pergunta, né, nós precisamos ter, né, a instrumentalização, né, o instrumento processual muito bem preparado. Existe toda a parte administrativa que nós comentamos aí no podcast, onde nós falávamos dos laudos muito bem feitos, com qualidade, de um pedido administrativo prévio, né, de toda essa negociação prévia. E dentro de um processo judicial, né, o que a gente tem que buscar aqui dentro? Primeiramente, a suspensão da exigibilidade, né, Sim. da dívida, ou seja, eu preciso escolher um instrumento que se chama ação mandamental para suspender a exigibilidade em sede de tutela provisória, ou seja, uma decisão já no início do processo, para que essa dívida não fique vencida em aberto e permita o banco expropriar o patrimônio. E junto com isso, tá? E essa é a maior dúvida dos produtores, se pleiteia a retirada do nome do produtor de qualquer órgão de proteção ao crédito. Inclusive, né, muitos chamam de lista negra, mas é aquilo que está dentro do SCR, né, muitas vezes lançado como prejuízo. Por quê? Porque o produtor rural não deveria estar numa condição de inadimplência, porque se a instituição respeitasse o seu direito, ele estaria numa condição de prorrogação e, portanto, não inadimplente. Então, o produtor rural ele vai ter acesso a crédito em qualquer outra instituição financeira. Logicamente que na instituição de litígio, ele vai ter essa certa restrição porque há, né, uma pendência a ser resolvida no jurídico. Mas ele não pode se tornar refém e querer apenas ter um relacionamento com essa única instituição, porque já é visto que é um relacionamento tóxico, abusivo. Então, ele precisa procurar outros ares e ele vai ter acesso a crédito normalmente em outras instituições. Muito bom. E o produtor, ele tem essa tendência, ele é uma pessoa muito ética, ele tem as origens muito simples ali e ele não quer dever ninguém. Então esse talvez seja um ponto de conflito, né, no pensamento do produtor rural. E hoje ele é tratado como empresário, nós falávamos isso no episódio anterior, de que ele precisa se profissionalizar, precisa de ter essa mentalidade, vamos dizer assim, positiva de empreendedor, de empresário, para reunir essas pessoas e reunir essas informações de maneira habitual e profissional para evitar, né, prejuízo na obtenção do crédito. E disso a gente vem para a parte jurídica, doutor Jackson, e uma constatação que muitos profissionais já utilizam. Menos de 5% dos advogados, eles conseguem instrumentalizar algumas defesas eficazes nessa área do agronegócio, em especial o crédito rural. O que, na sua opinião, define um profissional que seja especialista em agronegócio, em direito do agronegócio, e como o produtor pode fazer a escolha certa, né, para que ele defenda, né, o seu patrimônio e permita aí que a atividade possa continuar com o crédito necessário para o novo plantio? Bacana. Primeiro eu queria enfatizar que, falando do produtor, ele precisa entender que a solução do problema dele, né, e veja, é a reestruturação da atividade, é salvar o negócio dele e a propriedade. Não é contrair mais uma dívida com esses profissionais que ele vai buscar, mas é um investimento, né? Ele precisa entender que ele precisa investir. A gente fala em investir, né, eu costumo associar muito com a saúde, tá?
você, né, eu dou muitos exemplos aí na época da pandemia, tinha muitas pessoas com somas em dinheiro grandes, pessoas abastadas que não queriam gastar em procurar, por exemplo, um Albert Einstein da vida, um Sírio-Libanês, enfim, grandes hospitais por, né, medo de perder o patrimônio. E aí perderam a própria vida. Então, o produtor, neste momento, ele precisa se cercar dos melhores profissionais possíveis. Então, pessoal, o produtor rural precisa ter, né, a ciência de que ele está investindo na solução de um problema e não contraindo uma nova dívida ao buscar profissionais que são referências na área. Você não pode querer resolver um problema que é né, uma situação de continuidade do negócio, de perda de bens, economizando e contratando pessoas que não têm a capacidade para isso. Então, a primeira coisa é como na medicina, é buscar um médico especialista. Hoje, o clínico geral na medicina, ele não faz mais cirurgias, né, de toda e qualquer sorte, não apresenta medicamentos para qualquer doença, ele encaminha para um especialista. E o produtor precisa entender isso. Na advocacia, tá, que é a pessoa que vai fomentar o direito dele, ele precisa procurar alguém que não só tenha conhecimento jurídico, que seja capacitado nessa área específica, mas principalmente que tenha experiência, que tenha vivência, que tenha já salvado inúmeras propriedades, que tenha já feito inúmeros processos e que tenha tido resultado. Por quê? Porque, infelizmente, com o avanço da crise no agro, o sistema atual, infelizmente, muitos profissionais, e não só o advogado, mas o agrônomo que faz o laudo, o contador, podem querer se aproveitar da situação, se dizer conhecedor da matéria e acabar, né, se aventurando. Às vezes é a primeira lead dele e ele está resolvendo um caso gravíssimo de propriedade rural, de endividamento, e às vezes ele vai ser o responsável pela perda do seu processo. Então é preciso o produtor se cercar também de pessoas que tenham resultado na área. Então hoje a gente tem rede social, a gente tem acesso às decisões, enfim, é preciso procurar um profissional que realmente vai ser a pessoa adequada a atender, né, os interesses dele, seja uma pessoa qualificada por formações na área e também pela experiência e resultados, porque senão, né, a chance de dar errado é muito grande. Por que que hoje a grande maioria dos pedidos de prorrogação não acabam sendo deferidos? Não é porque o direito de prorrogação não existe, ou não é muitas vezes porque o magistrado X ou Y tem entendimento diverso. É porque são mal instrumentalizadas, né? São processos feitos de maneira errada e que levam aí à perda do direito do produtor. Por isso a importância de buscar um profissional qualificado. Então, esse é o profissional qualificado. É o que reconhece as suas limitações e que, se for o caso, vai buscar auxílio, buscar parcerias, indicar outros colegas que são, né, referências nessa parte, nessa questão do endividamento e que vão poder trazer o resultado almejado pelo produtor. Muito bem, você falou muito bem aí. E, na verdade, o direito do agronegócio, o que, que significa isso? Eu costumo dizer o seguinte, é uma área multidisciplinar, porque você não vai aprender o direito do agronegócio estudando ali só o manual do crédito rural do Banco Central, sei lá, a cláusula 2.6.9 da prorrogação e etc. Você precisa saber um conjunto, né, de organizações e de disciplinas jurídicas para você ser um bom profissional. E também isso não é do dia para a noite, não é da 11 para meio-dia, não é de uma hora para outra que você se transforma num profissional que tenha, né, condições de conduzir aí uma defesa global, né, uma análise conglobante, né, de todo o problema do produtor rural. Então é preciso ter experiência. Muito bem dito pelo Dr. Jackson, que trabalha nessa área. E muitos produtores, Dr. Jackson, estão com o nome sujo. Você tinha citado isso no último episódio, né, inclusive falando do sistema de informações do Banco Central, né, SCR, e a própria negativação no Serasa, ou nos mecanismos ou bancos, né, de proteção de dados, né, de crédito e protesto, que tem interligação com todos essas entidades, Serasa, né, etc.
Quais são as consequências imediatas que o produtor tem ao se afigurar, né, o seu nome em uma lista como essa, né, seja o SCR ou mesmo a negativação? Bom, para o produtor rural, né, e é importante que os outros profissionais conheçam o impacto que o nome sujo gera para o produtor, né? Para o produtor rural, é a morte financeira dele, né? Ou seja, o produtor que não tem crédito, ele não consegue dar sequência no ciclo produtivo dele. E se ele ficar um ciclo, dois, sem produzir, ele nunca mais vai pagar essa dívida. Então, o nome, para ele, uma das coisas mais importantes para que ele continue tendo acesso a crédito, seja em instituições bancárias, seja em revenda, seja em agropecuárias, cooperativas e etc. Até por isso, né, já faço uma comparação aqui, até por isso que o produtor assina muitas vezes esses contratos abusivos, né? Muita gente pode reduzir a algo simplista e que não é, na verdade. Ah, assinou porque quis, podia não assinar. O produtor, muitas vezes, diante de um gerente, ele está lá praticamente pedindo clemência num estado de necessidade. Ele está vendo o ciclo produtivo se esvair, ele precisa do crédito, então a única forma dele não ter o nome serasado para ele é fazer assinar aquele contrato e depois ele vê como resolve. Mas o produtor precisa cuidar com esse impulso, né? Por quê? Porque o nome dele é importante, mas ele não pode criar uma situação muito mais grave e às vezes incontornável por querer manter o nome limpo neste momento e assinar qualquer coisa. A gente já trabalhou com produtores que nós fomos analisar, a dívida aumentou tanto que eles precisariam de 35 anos para pagar. Ou seja, neste momento a atividade dele é inviável, nenhuma RJ seria viável, né? Então o produtor, ele tem que ter o nome limpo e é por isso que na ação judicial existe um pedido de tutela justamente para manter este nome limpo e ele continuar sua atividade durante o processo judicial com outras instituições financeiras. Perfeito. Você citou no último episódio até a instrumentalização da capacidade de pagamento, né? Então nós temos hoje dois ambientes. Os bancos muitas vezes olham a capacidade de garantia da dívida contraída e muitas vezes esquece da capacidade de pagamento e com isso aumentam os juros porque o risco aumenta, porque não está sendo visualizado muito bem a capacidade de pagamento. Nesse ponto, né, a gente tem, por exemplo, 2020, veio aquela lei do agro que fala da afetação. Separa-se glebas, hoje todo produtor faz isso, né, médio porte, grande porte, pequeno produtor, separa em glebas, né, para, em último caso, ter que fornecer essa gleba em garantia, esse patrimônio de afetação. Você entende que isso continua sendo algo arriscado? Teria um principal ponto aí para o produtor tentar uma alternativa com outras instituições que trabalham com crédito também, né, e buscar soluções diferenciadas, doutor. Como, por exemplo, até a recuperação judicial, que é um tema que eu vou perguntar para o senhor também, para a gente trocar essas informações da recuperação judicial do produtor rural? Ótimo. Lógico que a orientação e o melhor cenário seria evitar que os contratos firmados envolvessem a garantia da propriedade, né? Lógico que esse seria um cenário ideal, né? Mantendo aí as questões, né, as cédulas pignoratícias, as garantias aí, né, do próprio produto, do próprio bem. Muitas vezes, quando ele é um maquinário, também existe seu risco. Mas existem créditos realmente, dependendo do volume, da necessidade, que dificilmente vão ser fornecidos sem uma garantia real, né? E existe o lado econômico também, né, do risco do negócio por parte das instituições. O que não pode acontecer é o produtor, no desespero, começar a formar renegociações e nessas renegociações que não tinham as garantias reais de propriedade e tudo mais, começar a dá-las em garantia. Por quê? Porque, primeiro, a renegociação vai construir um endividamento muito maior do que já é hoje. Então, o risco dele não conseguir pagar aumenta.
E se Sim, aumenta, o risco da propriedade ser usada como pagamento da dívida também tem o seu aumento, né? correto. E principalmente, fazendo um parênteses, um dos piores contratos hoje a serem firmados são os contratos guarda-chuva, né? Sim, Onde você vincula N cédulas de crédito dentro dele e ele protege todas elas com alienação fiduciária, que a gente sempre diz para o produtor evitar fazer isso, por quê? Porque quando ele tiver o direito à prorrogação e o banco não respeitar, a primeira coisa que o banco vai fazer é já enviar uma notificação para pagamento de 15 dias sob pena de consolidação. E com aí o certeza. produtor tem um tempo extremamente curto para buscar uma solução jurídica, né? Então, é lógico que existem outros cenários que vão evitar de ele cair nessas bolas de neve. E uma delas, como a gente vai comentar logo mais, são os instrumentos jurídicos, seja o da prorrogação, seja o de uma recuperação judicial. Então, ao invés de colapsar todo o patrimônio em garantia, que inclusive, se for levado a leilão, a tendência é que ele seja vendido por até metade do preço, Sim, e o produtor perder tudo e ainda continuar devendo para o banco, é muito saldo, né? grande. Exatamente. Realmente, essa é uma preocupação muito grande. Aí, o produtor tem que ter muita frieza e muito cuidado, né, ao tomar essas opções, as opções adequadas, né? E esse mata-mata no contrato guarda-chuva, ele acaba realmente causando aí um prejuízo, né, muito grande para ele e uma situação que precisa de um auxílio de um profissional. Porém, a gente vê aí uma situação vinculada, né, àquela mensagem ao produtor que está endividado, não aquele que pega o crédito, porque o crédito ele é uma ferramenta, ele é um insumo, ele é necessário para grande parte dos produtores, mas aquele endividado mesmo, falando de RJ, existem muitos comentários, assim, a gente vê, ouve, sobre esse instituto, porque hoje em dia não é só produtor banco, né? Existe aí uma cadeia enorme do agronegócio que acabam gerando a aparição de vários credores que fazem parte, que são também produtores ou que eram produtores, passaram a mexer com a área de maquinário, assessoria ou mesmo de contabilidade. E eles têm créditos com alguns produtores também. E quando uma RJ ela é protocolada e um despacho de processamento acontece, obviamente isso fica suspenso. A gente tem um mecanismo, um instrumento importante para suspender. Não é que o produtor não queira pagar, mas suspende-se a possibilidade de cobrança durante um tempo, de um mínimo de 180 dias, prorrogável por mais 180, enfim, tem essa situação. E muita gente, né, acaba gerando, né, assim, alguns comentários ou ideias fla-flu, né, vamos supor assim, ideias ideológicas por trás do instituto, que não é um instituto ideológico, é um instituto jurídico. Se resultar, doutor Jacques, da possibilidade do produtor ter que fazer um pedido de recuperação judicial, o senhor vê isso como instrumento que é viável para ele em algumas situações e quais situações são essas? Bom, essa é uma questão hoje muito em voga, né, no produtor rural, em alguns estados, por exemplo, Mato Grosso, né, um dos estados pioneiros no crescimento aí de recuperações judiciais. A recuperação judicial ela é indicada para dívidas complexas no sentido de ter um endividamento que não se restringe somente a instituições financeiras. Então, produtores geralmente maiores começam a ter outros tipos, não só de contratos, às vezes até de atividades, mas eles começam a ter muita relação jurídica com cooperativas, loja de peças, né, compra de maquinários. Então, o elo de relação jurídica dele é muito grande. Só a título de exemplo, né? A gente cuida aqui de RJ de produtores com endividamentos altos, aí acima de 200 milhões, e que possuem 310 credores. Então não é Uhum. só o Joãozinho, né? O banco X e Y. É uma relação complexa de endividamentos que a prorrogação não é mais eficaz, porque a prorrogação ela só cabe para instituições vinculadas ao Banco Central, instituições financeiras. Tudo aquilo que é empresa privada, né? Tudo aquilo que é cooperativa privada, loja de insumos, mecânica, combustível, peça,
não entra na prorrogação. E às vezes o colapso financeiro do produtor é tão grande que mesmo prorrogando o banco, as instituições financeiras, ele não consegue dar o giro na atividade com o restante das dívidas. Então você precisa de uma medida mais enérgica que paralise toda a situação de endividamento dele e permita ele ter esse fôlego para se recapitalizar. Então, nesses casos, não só é indicado, como é o único remédio viável, né, para esse produtor não perder tudo, né? E mais do que isso, né, a ideia é sempre pagar. A ideia nunca é dar um calote, a ideia nunca é se livrar do compromisso. Porque, como a gente já disse, se o produtor pudesse, ele pagaria todo mundo, né, da É, maneira como foi contratado. perfeito. Então, buscar uma RJ, né, é uma ideia de honestidade, porque é um instrumento Sim, legal. exatamente. Muito bem, doutor Jackson. E uma coisa assim, já indo para esse lado positivo do agro, né? Muita gente às vezes até se esquece, a gente fica muito concentrado nos problemas, né? Chuva, intempéries climáticas, problemas de produtos, alta de insumos, preço muito baixo, crédito rural alto. Só que tem um porém que diferencia o produtor, doutor Jackson, dos demais empresários e comerciantes ou empreendedores. Né? Porque se eu abro uma portinha aqui para vender um produto, que seja essa xícara personalizada, eu tenho um grande problema se porventura alguém não comparecer no meu mercado para comprar o meu produto. Isso é uma questão de viabilidade do comprador. Só que o produtor não tem isso, né? Então nós temos um lado muito positivo. E a gente conhece muitos produtores que conseguiram se reinventar em 2 safras, 3 safras seguintes, conseguiram se reestruturar e por um ponto que é um ponto chave. Sempre teremos compradores dos nossos produtos, porque o alimento, a cadeia alimentar, trata-se de algo de segurança, segurança alimentar. Então esse é um futuro muito bacana, porque apesar desses intempéries, nós, de outro lado, sempre do outro lado do balcão, temos um comprador e nunca vai faltar. O mundo está cada vez mais populoso, o que Malthus dizia há muitos anos, né, sobre a questão da progressão geométrica do número de pessoas no mundo, hoje com mais de 7 bilhões, cada vez crescendo muito mais, e a demanda por alimentos, naturalmente, ela vai ser mais destacável ainda. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para o nosso produtor nesse final de episódio, já emendando com o outro aspecto que você tem, talvez possa ser de um próximo episódio, que eu gosto bastante, né, que é a teologia. Você é formado em teologia, teólogo, e eu acho muito bacana esse tema. Talvez a gente possa marcar novamente para você vir aqui e falar desse aspecto. Mas deixa a mensagem para o nosso produtor, uma mensagem positiva. Vamos lá. Bom, o produtor rural, ele sempre foi um guerreiro, né? Sempre foi um batalhador, sempre lutou. O produtor rural é uma pessoa, como a gente já disse, que em regra tem uma honestidade muito grande, um nome muito grande a zelar, né? Tanto é que é, ele sempre busca o aspecto judicial em última análise mesmo, ele tenta de todas as maneiras resolver o problema e ele sempre vai ser o responsável, né, por garantir a segurança alimentar. No caso do Brasil, não só nossa, do brasileiro, mas também de boa parte do mundo. Então, ele precisa entender e andar de cabeça erguida. O endividamento não é uma consequência dele, não é um ato dele, né? Salvo em questões aí de má fé, que não entra na regra, mas o endividamento ele ocorre muitas vezes pelos fatores externos, obviamente, mas principalmente pelo desrespeito dos seus direitos. Então, o produtor não tem que ter vergonha do ato do endividamento e muito menos de procurar solução jurídica adequada. Ele precisa ter a cabeça erguida, né, e saber que ele é um trabalhador, que ele é um batalhador e que existem, né, ferramentas para ajudá-lo. Ele precisa procurá-las, né, para que ele supra esse momento de crise e que a gente sabe, né, que é difícil. É uma crise que não é só financeira, ela é social, ela é econômica, ela é familiar, muitas vezes, Sim. mas que ele tem saída, ele tem como proteger
ele tem como garantir, né, toda essa propriedade dele. Então, a mensagem que a gente, né, sempre traz ao produtor é de alento, de esperança, né, que ele pode contar hoje com um cenário jurídico que vai trazer a ele a esperança. Agora, o que ele não pode é buscar a esperança dele em lugares que ele não vai encontrar, em Perfeito. lugares que são justamente os, os lugares que causaram o problema dele. Né? E eu não estou falando só do banco, mas às vezes, e aqui fechando a ideia, é isso aí, a gente precisa, diante de tudo isso, tirar uma mensagem positiva e ela existe, né? Então, todo produtor rural é sempre um batalhador, né? Uma pessoa incansável que já superou muitos problemas, muitas crises, e ele tem que saber que existe uma saída jurídica, ele tem que saber que existe uma forma de protegê-lo de todas as situações, de todos os momentos difíceis que ele enfrenta em relação ao endividamento e que ele é responsável, né, pela essencialidade, por um direito social à alimentação. Ele tem que sempre ter isso em mente, né? Há uma grande relevância na sua atividade, não só uma relevância social, né, mas uma relevância alimentar que extrapola Brasil, enfim, e, portanto, né, ele precisa se manter de pé, precisa se manter firme, precisa erguer a cabeça, porque o endividamento não é uma consequência dos seus atos, é uma consequência de atos externos e muitas vezes somados aos inúmeros direitos violados nas negociações, nos contratos, que tornam ele hoje um produtor com um endividamento construído, que não é um endividamento real, e numa situação que ele deveria estar diante de uma prorrogação, de uma adimplência, mas que pelo desrespeito ele está nessa situação, muitas vezes, de vergonha, de devedor. E ele não deve ter, porque ele não está negando a dívida, né? Você, produtor rural, tenho certeza que quer pagar, Com mas você certeza. precisa pagar dentro daquilo que é a sua realidade. Então, isso é altamente relevante nas sociedades, né? Você precisa ter a ciência, né? Você, produtor, de que existe um futuro, existe uma esperança e que ela vai acontecer, né? Procurando os profissionais corretos, você vai ter êxito, você vai ter frutos na sua atividade, né? E vai continuar sendo sempre uma grande âncora, uma grande pilastra no Brasil em si, né? Que praticamente nós tivemos aí a pandemia e foram os produtores que foram responsáveis aí pela manutenção de toda a nosso aspecto econômico, que representa hoje aí quase um terço aí do PIB brasileiro. Então, essa é uma mensagem aí de gratidão também a vocês, né, por tudo que fazem, fizeram e que irão fazer pelas nossas gerações futuras. Doutor Jackson Porfírio, especialista em direito do agronegócio, foi muito bom esse diálogo aqui com você, falando sobre o endividamento rural, as opções que o produtor tem, e gostaríamos de marcar mais um episódio sobre esses vastos temas que aqui acabam se ramificando, né, do direito do agronegócio. Temos a questão ambiental, hoje foi apenas o crédito rural, mas temos a recuperação e reestruturação, temos questões de gestões, poderíamos fazer uma mesa redonda aqui, porque tem realmente alguns profissionais que já até participaram aqui do podcast, como contadores da parte rural. Cito aí o exemplo, o Ricardo Oliveira, que aqui esteve conosco, falando exatamente muitos pontos que nós aqui frisamos, a necessidade de buscarmos a tempo e modo a ajuda correta, a reunião de profissionais corretos, para que o empreendedorismo rural possa ser mais sadio, né? Menos arriscado e um pouco mais sadio, principalmente nessa parte, né, do crédito rural. Muito obrigado, doutor. Até a próxima a todos. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos aí em breve. Tchau, tchau.